Praticagem São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa, aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, excelência sob trilhos. Oferecimento Blumed, saúde consciente e Cris Contabilidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão em Negócios, que hoje vai falar sobre um grupo muito importante na cidade de Santos e na Baixada Santista, o Grupo Mendes. E sobre esse assunto a gente conversa com ele, que é CEO do grupo, Paulo Mendes. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo, como vai? Obrigado, tudo bem. A gente tem um dos maiores grupos aqui da região que tiveram uma influência absurda na construção da cidade e que está fazendo aniversário, é isso? Vai fazer 50 anos agora em maio. Que bacana. Vamos conhecer então um pouquinho de toda essa trajetória de sucesso da sua empresa. Paulo, como é que surgiu o Grupo Mendes? Olha, a origem do Grupo Mendes, é claro, foi meu pai foi fundador. Né? Meu pai ele veio para cá com 18 anos, ele veio para cá com uma vontade muito grande de vencer na vida, mas não necessariamente ele queria entrar no ramo da construção, porque ele não sabia o que ele queria. Ele só queria ter acesso a oportunidades melhores do que aquela que ele tinha na região que ele estava, que era no interior de Portugal. Ele veio para cá com 18, veio de navio, veio para cá para ficar na casa de um tio dele, Vicente Carvalho. Lá ele teve algumas atividades, ele começou trabalhando no estaleiro, depois ele foi caminhoneiro, aí ele teve a bicicletaria, que eu acho que é uma história que muitas pessoas conhecem. E da bicicletaria ele entrou num ramo, foi por um acaso, no ramo imobiliário, né? E começou a fazer casas sobrepostas. Né? Eu acho que como todo imigrante, o foco era única, exclusivamente trabalho. Uhum. Né? Então ele usava quase nada do recurso que ele tinha para sustento dele, o mínimo, e tudo ele reinvestia. De uma casinha fez duas, de duas fez 4, e sempre mirando o outro lado, que o outro lado é Santos. Né? Quando ele veio para Santos, começou a ter um tamanho um pouco maior, ele começou a chamar os irmãos. Né? E logo na chegada do primeiro irmão, ele já tinha uma empresa de construção, uma empresa de incorporadora em Santos. Aí na chegada ele montou a Miramar. Que foi a primeira empresa robusta do grupo. Uhum. Né? E ficou sendo a única empresa durante vários anos. A primeira diversificação que nós tivemos, né, que o grupo teve, foi na inauguração do Miramar Shopping, e era Mendes Plaza, Mendes Panorama e Centro Empresarial. Essa foi a primeira diversificação. Então a gente saiu aqui dessa parte de construção civil e aí foi para os shoppings. Foi para os shoppings e para os hotéis. Uhum. Né? Então foi um passo arrojado, mas já era grande, né? Já construía bastante, já tinha bastante volume de construção em Santos, mas ele sentia a necessidade de explorar, né, outros ramos. Agora, quando a gente está falando, o nosso programa é Conexão em Negócios e a gente sabe que a proporção do Grupo Mendes é de muita conexão na cidade de Santos, na Baixada Santista, é referência em vários segmentos. Quando você fala de toda essa trajetória, a gente sabe que é uma empresa familiar, né? Sim, claro. Em algum momento isso foi um entrave ou isso facilitou aonde chegou o Grupo Mendes? Não, tem os seus prós e tem seus contras. Qual que é o contra de uma empresa familiar? Não é nem empresa familiar, é uma empresa de capital fechado. Uhum. Né? O valor a ser investido, né? O capital a ser investido, a disponibilidade de recursos para ser investido. Né? Ou seja, você tem que crescer de acordo com aquilo que você gera e assumindo um pouco de risco. Né? Você não tem muito acesso a recurso externo. Sim. Né? Isso é um problema, né? No começo. Hoje, nem tanto. Né? Hoje a nossa geração ela sustenta os nossos investimentos. Qual que é a
a parte boa de uma empresa de capital fechado ou familiar? Você consegue determinar muito claramente qual é o teu foco, né? Qual é o teu direcionamento, né? E se você for focado naquilo, em algum momento você chega e com certeza você vai chegar mais rápido do que naqueles que querem abraçar tudo. Sim. Né? Eu costumo falar o seguinte, é uma empresa, não uma empresa de capital aberto, qualquer empresa, cidade, país, qualquer organismo que tem muito acesso a dinheiro, tem problema. Né? E nesse sentido a gente teve sorte, porque a gente sempre trabalhou com um cinto apertado, né? A gente sempre buscou eficiência. Então, no primeiro momento é mais difícil capital fechado, mas eu acho que tem muito mais vantagens do que dificuldades. E a gente vê o crescimento, né? Pilares que sustentam o Grupo Mendes. Eu acho que credibilidade, né? Eu acho que aquilo que a gente trata, a gente cumpre. Meu pai me ensinou para mim não, para mim e para meus irmãos. Assim, olha, Paula, você não é obrigado a assinar nada com ninguém, mas quando assina ou quando assinar, você tem que cumprir. Então, você negocia o que você quiser negociar, negocia da forma que você quiser negociar, mas assinou, cumpre. Né? Então, é uma coisa que a gente não abre mão, é o nosso nome. Né? Eu acho que o maior legado que o meu pai deixou para a gente, apesar de todo o patrimônio que ele deixou para a gente, eu acho que é essa questão aí da credibilidade, fazer com que a gente honre o nome que a gente tenha. E essa credibilidade, né, Paulo, acabou levando o nome do Grupo Mendes numa outra esfera. A gente sabe de toda a atuação da empresa em espaços urbanísticos, na remodelação da cidade de Santos, né, a conexão com o poder público. Quer dizer, hoje o empresário, se ele não tiver esse jogo de cintura e essa articulação política, ele também não sobrevive, né? Você tem que ter uma certa flexibilidade, como você mesmo falou, né? Até no ramo privado também. Né? É difícil acontecer exatamente da forma, né, que você quer que aconteça. Né? Você tem que entender o que é importante para você, você tem que entender quais são os seus limites, mas também é importante entender o que é importante para o outro lado. E quais os limites dos outros lados, para tentar achar um ponto de convergência. Equilíbrio, sim. Né? Isso acho que é fundamental. E com o poder público não é diferente. Talvez seja até mais fácil encontrar esses pontos focais para o poder público, porque a gente sabe qual que é a orientação dele. A orientação é atender a população. Né? Não é oferir nenhum outro ganho. Sim. Né? Então, eu acho que é muito similar. Né? A negociação que é diferente, mas é muito similar. Sim, exatamente. A gente mencionou no início do programa que o Grupo Mendes está fazendo 50 anos. Qual que é o sentimento que você tem em relação a isso, quando a gente percebe, e aí eu volto a dizer, toda a interação com a cidade? A gente não está falando de uma empresa que construiu um prédio, que construiu um shopping, a gente está falando de uma empresa referência na cidade de Santos, fazendo 50 anos. Meio que a história do Grupo Mendes se mistura com a história de Santos? Eu acho que o meu pai ele falava do amor que ele tinha pela cidade, né, e a gente enxergava o quanto era verdadeiro o que ele falava e o quanto santista ele era. Né? Eu acho que é uma coisa a pessoa ser santista porque nasceu em Santos. Outra coisa é a pessoa se considerar santista porque escolheu Santos como a sua cidade. Né? Eu acho que isso tem um pouco mais de valor. E o meu pai era santista porque ele escolheu ser santista. Então, tudo que a gente fez, é claro, nossa empresa é uma empresa limitada, é uma empresa, quando eu falo limitada, é capital limitado, mas com o objetivo de obter lucro. Sim. Mas a gente não quer isso a qualquer preço. Né? A gente gosta de desenvolver algum projeto que a gente consiga oferir esse determinado resultado, mas principalmente que o nosso entorno ganhe com isso também. Né? Eu acho que ninguém é ilha. Então, quanto melhor a gente puder propiciar um ambiente para que as pessoas se desenvolvam, melhor para todos nós. Falando um pouquinho, que a gente está chegando já no final, de comércio aqui na nossa região, a gente teve Miramar, Praia Mar, Brisa Mar. Tá vindo um novo? Qual é o mar que vem agora? Vila. Vila Mar. Vila.
é que vai ser lá na Praia Grande, na Vila Mirim, né? Então, em Vila Mar. A gente é um projeto que a gente já está estudando ele há muitos anos, né? Esse projeto deve ter, no papel já totalmente definido, ele deve ter uns 6, 7 anos, né? E aí a gente está 6 anos namorando ele, né? 6 anos colocando melhorias nele. E por que ele ficou tanto tempo no papel? Porque há 4, 5 anos atrás a gente teve uma pandemia. A gente queria ter lançado ele em 2020 foi a pandemia, né? A gente teve que postergar um pouco os nossos planos, mas por mais que o mercado hoje não esteja muito favorável, que a Selic vai bater 3,35, 13,25, deve ter um aumento de mais 1% agora, mas projeto de shopping ele é de médio e longo prazo. Talvez o curto prazo não seja o melhor momento, mas a gente acredita tanto no projeto que a gente vai lançar ele agora, deve começar as obras questão de julho, agosto desse ano, e a inauguração vai ser em setembro de 27. A cidade de Praia Grande tem crescido demais, né? A cidade de Praia Grande tem crescido demais, o potencial dela é muito grande, a qualidade de vida lá tem melhorado bastante, né? Tem crescido em termos populacionais, em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos, né? Tanto é que o nosso projeto lá do shopping, ele vai ser maior do que o Praia Mar. O Praia Mar tem 40 mil de ABL, o Vila Mar vai ter 42, né? Então a gente está apostando alto na cidade, no nosso projeto, e eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso. Isso aí já falando em sucesso, para a gente encerrar aqui, qual é a dica de ouro que você daria para empresários que estão começando ou que já estão num nível mais parecido com o do Grupo Mendes? Qual que é o grande segredo, receita do bolo? Foco e disciplina. Eu acho que o mais, é claro, você tem que ter muito conhecimento sobre o que você está fazendo, você tem que ter conhecimento do mercado, né? Você tem que ter toda uma base por trás. Você tem que saber o que você quer. Uma vez que você sabe o que você quer e por que você quer, persegue. Né? Costumo falar o seguinte, talvez o maior problema do empresário é a distração. O que é a distração? Você traça um projeto uma linha reta, né? que é o foco. De vez em quando aparece uma oportunidade aqui. Aí você vai lá, desvia e pega. Aí aparece uma outra oportunidade, você vai lá, desvia e pega. Quanto mais você faz isso, mais você dissipa energia. Então, para mim, o fundamental é ter foco e disciplina. Isso é fundamental. Aí, ó, a receita do bolo de alguém que tem muito sucesso. Paulo, parabéns, sucesso para você, saúde. Obrigado. Conexão e Negócios vai para um rápido intervalo e na sequência você conhece a história do laboratório Célula Mater. É um minutinho, a gente volta já já. A Blumed tem como missão promover maior acesso à saúde, de forma acolhedora e ágil. Com eficiência na gestão de recursos, nosso crescimento é sustentável e são estímulos para que nossos valores falem por nós. Com ética, empatia, respeito, humildade e cooperação, tivemos um crescimento de 75% em 2 anos. E já cuidamos de mais de 95 mil vidas da Baixada Santista a São Paulo. Blumed, tudo para você viver mais e melhor. Nunca foi sobre contabilidade, nem sobre números, contratos ou contas. Sempre foi sobre algo maior. Pessoas, conexões e soluções que fazem a diferença. Quando um síndico encontra apoio, quando um cliente sente segurança, quando um parceiro se sente valorizado, sabemos que estamos no caminho certo. No fim do dia, nunca foi sobre gestão. Sempre foi sobre transformar vidas. Grupo Cris. Juntos, somos mais. Coloque sua vida em movimento. O Poliesportivo Santa Cecília oferece diversas modalidades para você. Numa estrutura com padrão olímpico, seja qual for sua idade, o Poliesportivo Santa Cecília é o lugar certo para alcançar seus objetivos. Encontre saúde e bem-estar perto de você. Poliesportivo Santa Cecília. Inscreva-se já!
Conexão em Negócios está de volta e agora a gente conhece um pouquinho da história do Laboratório Célula Mater com ele, Dr. Carlos Campos. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, bem-vindo aqui ao Sistema Santa Cecília. Sempre muita sorte para você, eu sou teu fã, isso aí, eu sou seu fã número 0. Muito obrigada, está aqui o meu primeiro apresentador. Feito, meu primeiro apresentador aqui. Isso. Vamos conhecer um pouquinho então da história do Laboratório Célula Mater, que começou em 92? 92, na cidade de São Vicente. Na verdade, eu fiz biomedicina fora de Santos, né? Eu estudei em Araras, na época era campus da Unicamp. E aí eu fui fazer estágio na Escola Paulista de Medicina, me formei em 90. E aí em 92 já abri o laboratório. E abri em São Vicente, por isso leva o nome Célula Mater, né? Conhecido como a Célula Mater da nossa nacionalidade. Por isso que o laboratório leva esse nome. E também tem a ver com célula, né? Tem a ver com mãe. Ficou um nome legalzinho e acabou começando assim. Agora, como toda empresa, né, Carlão, a gente sabe que existem desafios, a gente passou por uma pandemia, enfim, tem um histórico extraordinário, porque empresa no Brasil não é fácil. Eu acho que empresário que sobrevive no nosso país merece várias medalhas. Queria que você falasse um pouquinho do processo de expansão, né? Primeira unidade 92 em São Vicente. Hoje a gente tem quantas? Hoje eu atendo em 60 pontos diferentes aqui na Baixada. 60 pontos. Afinal de contas, eu tenho que ter um material para mim fazer o exame, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas é em 60 pontos. Ser empresário, você tem um custo muito alto. Qual é a empresa que não tem um refinanciamento fiscal? Então, a gente pensa exatamente isso. A nossa carga tributária ela é muito alta. Graças a Deus eu tenho a minha irmã do lado, que dá um apoio, a minha esposa do lado, que também dá um apoio, né? E a gente conseguir manter isso rodando, Roberto, é muito difícil. Hoje em dia são 282 famílias que dependem de mim na Baixada. Eu tenho um laboratório também em São Caetano, são mais 140, são quase 420 pessoas que você está envolvido com você. Na época do Covid, a gente ficou muito próximo, você e eu, você viu o quanto que eu tive que rodar e quanto eu tive que mudar durante aquele processo todo, desde abrir uma unidade nova, você lembra disso, onde eu abri o Kids, abri o Ela, abri no shopping, né? Eu lembro. Fazer exame no ar, né? Fazer exame no câmera, fazer exame ao vivo, e deu positivo, você lembra? Claro que eu lembro, eu tive que afastar o meu funcionário. E deu positivo, tá? Então assim, a gente já tem uma história junto, mas o Covid, hoje, nós estamos gravando hoje, no dia 11, a gente é bem explícito, hoje fazem 5 anos que começou aquele lockdown, você lembra? Foi exatamente dia 11 de março de 2020, estamos em 2025. Se passou 5 anos, melhorou, piorou, eu achava que a gente ia ter um ensinamento maior, a gente ia ter vários aprendizados, e infelizmente, Roberta, não ficou, nem pelo fato de lavar as mãos. Hoje em dia a gente não vê mais álcool gel, a gente não vê isso. Então assim, por mais que a gente quisesse uma lição, infelizmente não ficou de empatia, de amor ao próximo, de visão humanizada. Quando a gente fala em saúde, saúde humanizada não existe. Ou você é humanizado ou você não é da saúde. Sim. Tem que ser humanizado sempre. De novo, no Covid, perdi vários amigos, perdi 26 amigos próximos, 26, médicos, enfermeiros, físio. Então, para mim, foi um impacto muito grande e que a gente ainda sofre com isso até hoje. Pareceu que o laboratório fez um monte de exame. Nossa, Carlão, você vai bombar, porque todo mundo tem que fazer exame. Só que a gente tinha que arrumar um exame de qualidade. A gente tinha um custo operacional muito alto, a caixa de luva, você lembra? Né? Lembro, os insumos dispararam absurdamente. A caixa de luva 10 vezes, um jaleco que eu pagava R$5 foi para 50. Então a gente também sofreu uma pandemia econômica, onde muita gente quis ganhar muito dinheiro ao mesmo tempo. Foi uma lição? Foi uma lição. Já deu para consertar? Ainda não deu. Esse era um ponto que eu queria trazer. A gente está falando de 5 anos de pandemia, né? Exatamente. Meu, passou rápido, parece que foi ontem, né? E às vezes a gente ainda fica com medo de, será que vai voltar? Isso aí. Você falou sobre os aprendizados e eu acho que realmente a gente poderia ter aprendido muito mais. Eu também acho. Agora, enquanto empresário, você viveu uma coisa que você não
nenhum empresário, eu acho, que viveu nessa intensidade que a gente viveu em 2020, né? Você teve que se reinventar, claro, que a sua empresa era muito necessária, diferente de outras que quebraram. Mas mesmo assim, a gente percebe que o empresário ele teve que ter tido um jogo de cintura, né? Ele teve que ter tido muita criatividade para tentar superar esse desafio. Exatamente. Hoje, claro, a Célula Mater é consolidadíssima, com várias unidades, né? Mas ela ainda sente o baque da pandemia? Ainda sente, sim. Porque a gente acabou... o imposto não ficou em dia, porque não tinha como. Entrou em refinanciamento fiscal, sim. E eu abri unidades ao mesmo tempo. Você lembra que eu tive que abrir uma unidade para atender o pessoal mais velho, que é o Célula Mater Viva, uma para atender crianças. Eu tinha nichos, tinha atendimento por nicho, uma no shopping. E hoje em dia eu tenho que manter isso operando, e tem um custo muito alto. Operar isso é um custo muito alto. A gente hoje vive 98% de convênios. A gente sabe que a vida dos convênios também não está fácil, porque ele tem um custo muito alto. Pessoas perderam convênio, você sabe disso aí também. A gente perdeu convênio porque acabou perdendo emprego, acabou perdendo convênio. Então, assim, não vamos só trazer problemas, né? Qual é a alternativa que eu tenho? É a atualização do mercado, me manter atualizado dentro dos exames necessários. A gente lida com pessoas, a gente trabalha com pessoas, atender pessoas não é fácil, a gente usa pessoas também para atender os outros. Nem todo mundo atende como eu atendo. E esses colaboradores têm que ser treinados, a peneira tem que ser um pouco mais fina. É a cultura da empresa, Exatamente, né? Roberto. Então não é fácil. É muito fácil falar, eu vou criar um programa, vou ser uma Roberta. Vai ser uma Roberta, com 2 filhas, o esposo, aquilo que você se envolve em muita coisa ao mesmo tempo. A gente estava antes falando disso, a gente veio para cá rindo. Ainda bem que a gente dá bastante risada para quando ficar mais leve, não é verdade? Mas a gente dá risada mesmo. Tem vários assuntos que eu estou e ela está também. Então, a gente às vezes tira o sarro um do outro, mais uma, né? Então, mais uma. Mas a gente rebola o dia inteiro, assim como você faz, eu também o dia inteiro. Hoje eu tenho uma carga de trabalho muito grande, tenho um laboratório que eu não posso esquecer, tem aqui, tem lá. Eu sou coordenador do curso de biomedicina aqui na casa. O curso começou na pandemia. Olha o que eu vou arrumar para a cabeça. Durante o início da pandemia, falam de mim, tá vendo? Arrumo um curso. Graças a Deus a gente está formando a primeira turma. Que bacana. Tivemos nota 5 no MEC. Isso para mim foi uma vitória, você começar um curso com uma nota 5 no MEC. Poxa, existem cursos, quantos cursos existem? Então eu entrei para o top 10 do estado. Que bacana. Então você vê que você fez um trabalho legal. A gente trabalha muito, mas a gente tem uma competência, graças a Deus. Fora isso, tem um programa Sempre Saúde, gravo também na semana. Tem o Papiano com o Carlão, na TV Cultura, que você já foi lá. Então assim, para a gente manter essa roda girar, tem que ter muito ânimo, você tem que gostar muito daquilo que você faz. Mas, primeiramente, uma frase que você um dia falou comigo, e muita coisa que você fala, eu acabo guardando. Tem que ter Jesus no coração. Lembra aquilo que a gente falou uma vez na Câmara? Que você estava com a sua filha estudando fora, abracei você, você falou, pô, eu estou com o coração tão apertado. Então, tendo Jesus no coração, Roberto, a coisa vai. É a fé. É a fé que te conduz, que Jesus, que Deus, enfim, que a tua fé te leve para aquilo que seja melhor para você. Lembra do assunto que a gente já teve isso? Sim, assunto sério. Não era o melhor para mim, então vamos ter o melhor para você. Então, depois de 35 anos aí com o Laboratório Célula Mater, abri ele com 21, você me vê aqui tendo redenção a Deus e falando exatamente isso. Eu não sou cristão, eu sou católico, mas eu acredito em Deus e a gente... Tendo Deus no coração, na tua fé, a coisa vai para o melhor caminho, com certeza. Eu acho que esse é um ponto que você trouxe de gratidão, né? Exatamente. A gratidão te leva em lugares espetaculares. Espetaculares, é isso aí, muito legal. O que o laboratório Célula Mater tem de diferente que os outros laboratórios não têm? Então, o Célula Mater tem assim um cara que fundou a empresa e o cara que criou o logo, o cara tá lá ainda, né? Eu estou presente ainda lá, né? Eu imaginei essa resposta, eu. Então, tem a Fátima, a minha irmã tem um coração maior do que ela, nós temos isso, essa parte de humanização funciona muito bem,
Dificilmente a pessoa que nos procura para tentar fazer um exame, ela sai sem o exame. A gente faz o impossível para a pessoa fazer o exame. Várias vezes eu ajudo naquilo que eu posso. E a nossa meta final lá não é casa de caridade, não é isso. Mas a meta final não era o dinheiro, é atender o paciente. Por isso que a gente usa lá o slogan Célula Mater presente no momento em que você mais precisa. E é isso aí, é servir. E eu me sinto muito feliz de ser da região, de ter nascido em Santos e a minha empresa ser genuinamente santista. Hoje em dia o meu laboratório está aí nos tops da região e o dono é santista. Então, quer dizer, é uma coisa assim, a gente é muito bairrista, né? A gente tem isso. Antes de eu vir aqui bater um papo com você, eu dei um abraço no Paulinho. Eu vejo ele e falo, é o cara que constrói prédio aqui em Santos, o cara é de Santos. Então, sabe, a gente é assim. Então, eu acho isso muito legal e a gente poder atuar onde a gente nasceu. Eu amo Santos, sou um cara apaixonado pela cidade onde eu vivo, mesmo atuando em mais 10 cidades, estando no ABC, São Paulo, eu sou aquele cara que sempre retorna a casa e torce para a nossa cidade, para a nossa região crescer. E a cidade de Santos agradece esses empresários aqui que têm feito a cidade crescer cada vez mais. Carlão, muito obrigada. Roberta. Sucesso para você, Roberta. Parabéns mais uma vez. Roberta, você, assim, você é inspiradora pela tua conduta, pelo teu comportamento, sucesso aqui no programa, aqui, aonde for que você esteja. Eu já falei para você várias vezes, eu sou teu fã, você é uma excelente esposa, uma excelente mãe. Eu acho muito legal enxergar isso em você. Eu enxergo a Roberta atrás dos olhos lindos que você tem. Mas assim, você como competência e como você lida com os outros, você é muito fácil lidar com os outros. O sucesso é teu, com certeza. Muito obrigada, Carlão. Aqui a amizade não é certa, né? Opa! Conexão em Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.